Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos aqui, parabenizar vocês por esse tempinho que vocês estão dedicando a a esse curso, a essa ferramenta que nós vamos ter que usar, principalmente nesses trabalhos do mapa e as atividades complementares, tá? E dando sequência, o meu nome é Assir José Buni, eu sou projetista sênior, tá? Eu trabalho com AutoCAD desde o final dos anos 90. Eu comecei com AutoCAD quando o AutoCAD rodava no DOS, tá? Esses desenhos que vocês estão vendo são meus, tá? O, de uma obra que eu participei. Claro que esses desenhos não são feitos em AutoCAD. Esse da esquerda aqui foi feito no Inventor e tem uma foto da obra em construção, né? Aqui, só por curiosidade, eu salvei uma tela de um AutoCAD 12, AutoCAD R12, não é o 2012, R12, que foi lançado lá no começo dos anos 90 e foi com esse que eu comecei a trabalhar. Só para vocês terem uma ideia, que não tinha nem ícone, era tudo teclado, né? Teclado e mouse, tá? O objetivo desse curso, tá? O objetivo principal é ajudar, né, na confecção dos trabalhos que nós vamos ter que fazer. Eu também sou aluno, eu também faço a matéria de desenho técnico e resolvi compartilhar um pouco da minha experiência para que a gente junto consiga ter mais sucesso, principalmente porque desenho é uma matéria que, ao meu ver, a faculdade não dedica muito tempo, mas que vai ser necessário para o resto do curso, para o resto da vida profissional de vocês, tá? Assim, temos um conteúdo a ser apresentado. Hoje a gente vai ver interface e comandos básicos, tá? Mais para frente, não nessa sequência exatamente, aí eu vou ter que definir a sequência. Gerenciar o layers, camadas, o dimensionamento, inserção de texto, configuração desses textos, configuração dessas dimensões, tendo em vista, por exemplo, que em mecânica você usa um tipo de flechinha, em civil você usa um tracinho ou um ponto, tá? Inserção, criação, edição de blocos, que nada mais é do que são desenhos que se coloca, pega um desenho que está fora do AutoCAD, coloca dentro dele, ele vira uma entidade única e você consegue mexer com isso e economizar muito tempo, tá? E depois, para o final, que provavelmente eu acho que eu vou trocar essa sequência, dependendo dos trabalhos que vão ser solicitados pelo sistema do estúdio, configurar e gerar os arquivos de impressão, tá? Quando vocês abrem o AutoCAD, a primeira tela que vocês veem é essa aqui, tá? Ele abre, não tem nenhum arquivo aberto, tá? Mas tem aqui já tem algumas coisas interessantes. Aqui, ó, aqui nós temos um atalho para iniciar um desenho. O que é isso aqui? O AutoCAD, ele abre um novo arquivo baseado em um modelo, tá? Esse modelo já está linkado aqui. É o último modelo que você abriu já vai estar linkado aqui, tá? Se você quiser escolher um outro template, eu vou mostrar isso no AutoCAD, pessoal, não se preocupe. Quiser escolher um outro template, dá para clicar nesse template abaixo aqui. Vai abrir uma lista que a gente pode escolher o template que for necessário, tá? É, Aqui a gente pode abrir o AutoCAD, é um open file igual qualquer programa do Windows. Do lado de cá, né, à direita, nós temos os ícones dos documentos recentes. Ou seja, são os últimos arquivos que eu abri no meu AutoCAD, são esses aqui, tá ok? Bom, vamos mostrar isso no AutoCAD que acho que fica mais interessante. Tá. Essa aqui é a tela do AutoCAD, gente. Como eu falei, aqui, aqui você abre um novo desenho, aqui você clica, vai abrir uma lista de templates, tá? É uma lista até que bem grande. Para essa aula, tá? Vamos usar o ACAD ISO. Mais para frente a gente vai fazer um template para a gente, tá? Que já vai ficar com algumas coisas salvas, né? Tipo configuração de layer, esse tipo de coisa. Conforme a gente for desenvolvendo a aula, a gente vai
atualizando esse template para que quando chegue lá na frente você precise fazer, por exemplo, um desenho para o teu trabalho e você abre o AutoCAD, já tem o formato, o tipo de cota configurado e você só sente para desenhar. Essa é a intenção nossa aqui, tá ok? Aqui, como eu falei, são os arquivos que eu abri recentemente. Se você abrir a AutoCAD pela primeira vez, isso aqui vai estar vazio, tá? Macetinho bacana. Aqui, ó, se você for olhar, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom no meio aqui. Não resolveu muito, mas ajuda um pouquinho. Aqui você tem um pino, tá? Se você colocar esse pino, o teu desenho vai ficar, sempre vai aparecer aqui, tá? Por exemplo, um desenho que eu tenho que trabalhar aqui, mas eu estou fazendo outras coisas no CAD. Você pinou ele aqui, ele sempre vai aparecer, você não precisa ficar procurando. Ok? Vamos dar sequência. Alguma dúvida nessa parte, pessoal? Professor, você comentou ali, a gente vai usar o ACAD ISO. Aqui tem vários, aqui tem uns 4. Aqui ACAD DWD, 3D DWT. É o ACAD ISO só, tá? Esse aqui, ACAD ISO.dwt. Ah, sim, perfeito. Tá? E assim, se você abrir os outros, não vai ter muita diferença, tá? Porque esses arquivos têm pouca diferença de configuração um para o outro. Tá? Mas a gente vai pegar o ACAD ISO, que é o que tem menos configuração, para a gente poder trabalhar isso do zero. Voltando para a apresentação, tá? Interface gráfica no AutoCAD. Aqui eu vou pegar item por item e vou mostrar no PowerPoint e no AutoCAD, tá? Essa apresentação de PowerPoint eu vou mandar para vocês por e-mail depois, tá? Não se preocupe. Bom, vamos começar pelo menu de aplicação aqui. O menu da aplicação nada mais é do que esse azinho que fica no AutoCAD aqui. E aqui tem umas coisas interessantes. Deixa eu abrir um desenho aqui para ficar mais fácil. Ó, Ciro, diminui o zoom, daí sua tela ficou cheia agora. Se deu um zoom aí, tem parte que não tá aparecendo. Não, é proposital. Agora vocês estão vendo só o menu de aplicação, depois eu volto. É porque se eu fizer no zoom na tela cheia, vocês não vão conseguir enxergar. Ah, legal. Tá? Depois eu volto, tá? Então, voltando aqui. Eu tô nesse cantinho aqui, tá? Bom, esse menu de aplicação tem, além dos comandos básicos do Windows, o new, o novo, que é o open, open file, o save, o salvar como. Aí tem o import, o export, que são coisas que a gente vai ver lá bem para frente. O sistema, o print, para você plotar o desenho. Em CAD a gente chama plotar, não se chama imprimir, tá? Além disso aqui, tem esse aqui, essa barrinha aqui em cima. Isso aqui é uma coisa importante. Porque quando você... como é que é aquele comando? Como é que é... eu não lembro onde é que está o ícone. Então, por exemplo, vamos digitar aqui um polyline, ou melhor, um polígono. Você digitou aqui, ele já faz uma lista. E você, se você clicar aqui, você já entra no comando, tá? Por exemplo, aqui eu vou fazer um comando com... Eu pedi um polígono, eu defini a quantidade de lados e ele já começa a desenhar, tá? Então é bem importante que isso aqui salva, gente, tá? Salva mesmo, porque às vezes você lembra o começo do comando, não lembra onde está, chega aqui e escreve que ele vai te dar uma lista do comando mais ou menos que você está procurando. Aqui, voltando. Vamos aqui, menu de acesso rápido e customização do acesso rápido. Isso aqui é bem tranquilo. De novo, vou dar o zoom no canto superior aqui para ajudar. É os mesmos comandos. É o novo, open, o save, o salvar como. Tem um sistema
para usar, salvar para uma visão do celular, tá? Eu não vou entrar nesse assunto, tá? Que isso aqui é um pouco mais avançado e você precisa de uma conta oficial da Microsoft, baixar no teu celular. É interessante para quem quiser dar uma olhada nisso, tem bastante material na internet, até posso indicar alguma coisa. Esse comando aqui, ó, é uma flechinha para frente e uma para trás, tá? Isso aqui nada mais que é o undo e o redo de qualquer programa do Windows, é voltar e ir para frente, tá? E aqui, nessa flechinha, você pode colocar mais comandos. Sinceramente, eu nunca usei esse negócio aqui, porque a gente acaba fazendo isso de outra maneira, ok? Mas é interessante para saber que existe, que está aí, né? Tá. Aba, ribbon e aba de desenho. E controle de viewport, tá? Ah, não se preocupe, isso aqui a gente vai ver, quando for fazer os comandos, a gente vai ver uma por uma, com cuidado. É só para dar uma apresentação rápida, para quando eu falar, vocês saberem do que eu estou falando. Mais para frente. Ok. Ribbon. Na verdade, são essas... É todo esse conjunto de menus. Você tem o tab do Ribbon, né, que é as abinhas, tá? Normalmente a gente vai usar a Home. Isso aqui vai ter os principais comandos, tá? Essas tabs aqui, ó, você pode abrir múltiplos desenhos. Deixa eu abrir um outro desenho qualquer aqui. Desenho aqui do meu trabalho, mas tudo bem. Então você pode abrir vários arquivos. Você vai trocando aqui por essas tabs aqui. Aqui, ó, esse controle de viewport, isso aqui é mais para 3D, tá? Isso aqui você altera a visão do teu ponto de vista do AutoCAD. Tá? Não vou mexer aqui, com 2D a gente vai trabalhar só aqui. Lá para frente, no finalzinho do curso, eu vou ensinar um pouquinho de 3D, daí a gente dá uma pincelada melhor nisso aqui. Seguindo a sequência aqui. Alguma dúvida, por favor, me interrompa. Tá? Voltando. Aqui o meio é o cursor, tá? E a janela de desenho, acho que isso é bem tranquilo, tá? No canto esquerdo aqui você tem o ícone do CAS, tá? Que vai te dizer onde é que está o teu X, onde é que está o teu Y. Aba de layout é melhor eu mostrar inteiro. A aba de layout tem um detalhe aqui. No AutoCAD você sempre desenha um para um, certo? Mas como é que você faz para colocar um desenho numa escala? Porque o desenho, a folha também é desenhada um para um. Ou seja, não cabe um dentro do outro. O AutoCAD tem um recurso chamado Paper Space, ou Layout, tá? Que na verdade o que é? Você tem nessas abas aqui, normalmente vem com Layout 1, Layout 2. Você pode criar quantos layouts você quiser. Mas o que é esse layout? Na verdade é uma janela que vai te mostrar essa face aqui. Deixa eu desenhar alguma coisa aqui. Vou desenhar um círculo aqui. Tá. Deixa eu apagar esse negócio aqui, que isso aqui não tá legal. Vou criar um novo. Tá? Isso aqui eu vou mostrar rapidinho, mas isso aqui nós vamos ter uma aula só sobre isso. Tá? Porque isso aqui é bem importante e é meio chatinho de fazer. Ele abriu uma janela a respeito desse, que está mostrando esse círculo aqui, tá? Se note que quando você clica nele, ele fica uma abinha aqui, ó. Aqui está a escala, tá? Vou desenhar uma coisa muito grande, por exemplo, uma escala 1 para 20, 1 para 30, tá? Ou seja, é aqui que você faz a escala, tá? Então, no começo a gente não vai trabalhar com isso aqui nas primeiras aulas, vamos trabalhar só no model. Quando a gente precisar imprimir um desenho, tá? A gente vai desenhar um formato em cima dessa folha. Essa folha é configurável no tamanho que precisar.
E nesse formato você vai colocar a legenda, vai colocar algum texto que você precisa no desenho. E você vai abrir uma janela que vai mostrar o desenho aqui propriamente dito. Você vai fazer as cotas aqui, tá? A cota é sempre 1 para 1. E quando você colocar as cotas lá, vai aparecer aqui, tá ok? Tá? Dúvidas, por favor, interrompam. Tá? Agora, muita atenção que essa parte aqui é muito importante. Muito importante mesmo. Ó, só para saber onde é que eu tô. Aqui, eu vou mostrar o zoom do Command, tá? O zoom, essa parte de baixo aqui. Tá? O AutoCAD, na verdade, ele tem um sistema que praticamente conversa com você. O que que acontece? Cada vez que você dá um comando para o AutoCAD, por exemplo, eu vou fazer uma linha. Ele vai perguntar para você aonde que é o primeiro ponto dessa linha, e você vai clicar na tela, e ele vai perguntar onde que é o último ponto dessa linha. Tá? Claro que depende da figura que você vai fazer, as perguntas são diferentes. Mas vamos só para ver, eu vou fazer uma linha, não vai aparecer, vai aparecer aqui em cima do prompt. Tá. O que que ele está perguntando? Especifique o primeiro ponto. Se especifica o primeiro ponto, ele, ó, especifique o próximo ponto, tá? É muito importante você estar atento ao prompt, porque o prompt é que vai te dizer o que o AutoCAD espera de você. É um dos problemas do pessoal que trabalha, que está aprendendo AutoCAD, é não prestar atenção nesse prompt, tá? Porque a gente está acostumado muito com ícone e nos outros programas você não tem uma, uma comunicação que o programa faz para você. Quando você clica no ícone do Word, do Excel, você já sabe o que vai acontecer. Aqui você tem uma sequência para fazer as coisas. E essa sequência é determinada está determinada nesse prompt. Além de aparecer algumas opções. Tá? Por exemplo, eu estou fazendo um círculo aqui, certo? Tá? Ele está pedindo o ponto inicial do círculo. E está dando aqui, ó, algumas opções. O que que é isso? Um círculo você pode fazer digitando o ponto e digitando o raio, certo? Vamos fazer o círculo de novo, tá? Ele está pedindo o centro, vou colocar o centro. E aqui, ó, só que ele está me dando a opção. Especifique o raio do círculo ou diâmetro. Se eu clicar em diâmetro, olha aqui que a minha cota no gráfico mudou, tá? Certo? Aqui no círculo, ele está pedindo o centro de novo, ou me dando alguma opção. Aqui tem um círculo com base em 3 pontos. Vamos fazer ele do ladinho aqui para a gente entender, né? O que que é isso? Ó, ele faz um círculo que passa por 3 pontos, tá? Uma coisa que o AutoCAD tem é que ele trabalha com as propriedades geométricas dos elementos. Ah, uma linha. Uma linha precisa do quê? 2 pontos. Um círculo. O círculo precisa do quê? Bom, aí já tem algumas opções. Ele precisa do centro ou de um raio, do centro ou de um círculo, ou de repente de 2 pontos, tá? Você pode fazer um círculo em 2 pontos, ou 3 pontos. Cada entidade vai ter uma necessidade, vai ter algumas propriedades que o AutoCAD vai pedir para você poder construir. Tá? Vamos, por exemplo, fazer um polígono. Tá? Aqui para ficar bem bacana. Fazer um polígono, olha. Para fazer um polígono, o que o AutoCAD pede? Ó, eu quero saber a quantidade de lados. Ele está definido como 4, vamos colocar aqui 5. Tá? Aí o que ele pede? Selecione o centro do polígono. Tá? Certo? Aí ele pede, esse polígono vai ser feito inscrito numa circunferência ou circunscrito numa circunferência. Quem vai lembrar um pouquinho de geometria sabe que um polígono, quando você faz, ele está dentro da circunferência ou fora da circunferência na hora de você construir. Eu vou colocar inscrito, que é mais fácil de compreender.
certo? Aqui ele já pede o raio da circunferência. Se eu fizer ele circunscrito, tá? Você vê que o meu ponto já mudou de onde está pegando. Ele está pegando no meio da reta. Ou seja, você tem um círculo que vai ficar, né, aqui dentro, tá? Ele não desenha o círculo porque você pediu para desenhar só o polígono, ok? Então é muito importante para todos os comandos que a gente for fazer, presta atenção no command. Ah, eu estou tentando fazer alguma coisa e não está dando certo. Dá uma olhada no command. Provavelmente você tentou inserir alguma coisa que o AutoCAD não está aceitando, tá? Alguma dúvida na questão do prompt de comando aqui, que isso é uma coisa importante. Nada? Alguém tem que dar um oi aí, cara, senão eu não sei se o pessoal tá me ouvindo. Tranquilo. Então tá bom. Se eu estiver indo muito rápido ou muito devagar, alguma coisa, vocês me avisam, tá? Dando sequência aqui. Barra de status, tá? Barra de status aqui você é esse cantinho aqui, tá? Eu vou dar um zoom porque isso aqui tá pequenininho. Essa barra de status vai proporcionar, vai ligar algumas coisas, desligar algumas coisas do desenho da configuração do próprio AutoCAD, tá? A gente vai ver essas configurações, as que são necessárias, tá? Mas tem algumas coisas bem fáceis aqui, tá? Por exemplo, você está vendo que tem um sistema de grade aqui, né? Aqui eu posso desligar ela, ligar, desligar, certo? Tem várias coisas aqui, tá? Por exemplo, o orto, que é ligar o esquadro do desenho, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu posso... Aqui você tá com ele solto. Se eu ligar ele... Oh, caramba. Se eu ligar ele aqui, ele já fica fechado, tá? Isso aqui a gente vai usar bastante, mas tem uma tecla de atalho para isso, que é o F8, que eu acho muito mais fácil. Mas vai de cada um. E assim, nós vamos ver isso com calma, porque aqui tem bastante coisa importante, tá? E outra coisa importante que tem aqui, que é bom saber, é o OSNAP. A gente vai ver o sistema de precisão ainda hoje, tá? Não se preocupem, isso aqui a gente vai ver ícone por ícone conforme for a necessidade. Só que é só para lembrar que existe essa barra de status e nós vamos, quando identificar, olha, está lá na barra de status, tá? Eu sei que vai demorar um pouquinho para o pessoal decorar isso aí, mas pelo menos já temos um nome do negócio. Barra de navegação e esse view cube, tá? Isso aqui tá? Essas duas barras aqui é para você, praticamente é de visualização, tá? Deixa eu desenhar qualquer coisa aqui, né? Só para eu mexer e aparecer para vocês, tá? Assim, você tem três principais, dois principais aqui na verdade, tá? Você tem o pan. O que é o pan? O pan é uma mãozinha para você puxar o desenho para um lado e para o outro, certo? Tá? Normalmente a gente não clica aqui, porque se você clicar o meio do mouse, o botão do meio do mouse, tá? Você tem aquela rodinha, se você clicar e apertar ela, ela vai ligar o pan também. Tá? A maioria dos mouses tem essa função, ok? Outra coisa também no mouse é o zoom. O mesmo screw, o nome disso é screw, a mesma rodinha do mouse, se você puxar ela para frente e para trás, você vai conseguir aproximar e estender o desenho, tá? Existem alguns outros comandos de zoom que estão aqui, tá? Principalmente o zoom extend, ou seja, você está lá, você tá lá com o pan e não sabe nem que tamanho que está o desenho. Você vem aqui no zoom extend e ele vai abrir o desenho inteiro para você. Deixa eu tentar isso com um desenho mais cheio, que daí fica mais bacana.
Por exemplo, você está aqui, né? Você clica no Zoom Extend, ele vai abrir inteiro. Ah, você quer vir aqui? Rodinha do mouse. Existem, né, alguns outros comandos de zoom que a gente vai ver mais para frente, mas com esses dois aqui, o zoom através do scroll do mouse e esse zoom extend, você já se vira bem. Tá? Para o primeiro impacto aqui, isso já é o suficiente para a gente começar a fazer alguma coisa. Voltando para a apresentação, o ViewCube, que é esse comando aqui, tá? Deixa eu abrir um desenho 3D aqui para vocês verem como é que fica. Deixa eu ver se eu tenho um meio grande aqui, mas vai servir. Tá. Só aguardar um pouquinho que esse desenho é bem pesado. Esse ViewCube, na verdade, é mais para visualização em 3D, tá? O que é isso aqui? Ele tem a, a top view, né, que é o nosso X e Y, tá? O front, daí você consegue virar ele aqui, tá? Isso aqui assim, é mais um comando para 3D. O que acontece em 2D, às vezes, que a gente está lá mexendo no 2D e sem querer clica aqui, ó. Aí o desenho fica assim. É só clicar no top de novo, tá? Às vezes tem que virar, para ele ficar no sentido certo, ok? Tá? Depois, mais no final da aula, eu vou mostrar algumas coisas de 3D bacanas para vocês. Aqui não vou continuar com 3D, senão distrai muito, pessoal. Voltando aqui, Info Center eu nem vou mostrar para vocês, porque é onde vai estar o teu login na Autodesk. E aqui você tem um setor de compartilhamento, uma loja para você comprar alguns aplicativos para usamento do próprio AutoCAD, que no começo agora não tem muito sentido a gente ficar perdendo tempo com isso. Bom, assim, considerações iniciais. O AutoCAD é cartesiano. É um sistema de coordenadas x, y, z, tá? 2D a gente só vai usar x e y, mas literalmente é um gráfico, que nem aquele gráfico que a gente faz em qualquer exercício de engenharia, que você tem o eixo x e o eixo y, tá? Quando você faz qualquer, por exemplo, vou inserir um ponto, tá? Você pode inserir um ponto literalmente em qualquer lugar desse gráfico, tá? Manualmente, você pode chegar aqui e chutar um ponto. Se você, deixa eu pegar o MIDI aqui. Centro, tá. Se você pode perceber que ele fica alguns números aqui. Essas são as coordenadas x e y, tá? O CS normalmente fica perto do zero, tá? Tá? Então, quanto mais perto do CS, mais perto do zero, tá? O ponto zero se o CS estiver configurada certa, é onde está o ponto zero ali, mais fácil de entender, tá? Naturalmente, quando a gente vai desenhar, começar a desenhar, você não fica preocupado em exatamente que ponto você vai desenhar. Quando você inicia um desenho, você vai desenhando e você usa uma coordenada que eles chamam relativa, tá? É em razão do ponto que você escreveu, tá? Antigamente, o AutoCAD, ele não tinha esses ícones. Antigamente que eu falo é bem antigamente, tá? Então você tinha que digitar essas coordenadas. E para digitar essas coordenadas tem um macetinho. Eu vou passar isso bem rápido, não é um assunto muito importante, mas é bom saber. Se você digitar aqui direto, vamos 100 em x por 50 em y, tá? Olha, já jogou o ponto 100 por 50, tá? Se você vier aqui e continuar digitando, se você digitar, vamos lá. Opa, deixa aqui embaixo. Tá? 200, ele nem tá deixando aqui. Tá? Porque o input está ligado. Bom, você consegue digitar, ter o que eles chamam as coordenadas absolutas. Tá? E o que é coordenada absoluta? É coordenada em relação ao ponto zero. E o que é coordenada relativa? É a coordenada em relação ao último ponto que você clicou. Tá? É só um conceito,
Hoje você, no AutoCAD, você desenha 100% em coordenada relativa, porque você clicou o primeiro ponto, ele já vai te dar, tá? Já vai abrir as caixinhas para você colocar o valor, tá? Então você não trabalha mais com coordenada absoluta. É só um exemplo, só para vocês saberem que existe. E porque às vezes aconteceu um erro, eu digitei no prompt, a cota não saiu a linha não saiu do jeito que eu quis, tá? Então é bom saber que pode ter acontecido alguma coisa nesse sentido. Outra coisa muito importante mesmo. O AutoCAD diferencia vírgula de ponto. Como no sistema de coordenadas, vírgula é para separar as unidades em x, y e z. E o ponto é para fazer decimal, tá? Se eu colocar aqui 128, por exemplo, e digitar vírgula, ele já vai me abrir uma caixinha para fazer a minha cota em y, tá? Certo? Vamos fazer de novo aqui. Se eu fizer já 128 ponto, ele continua na caixa e aceita uma medida decimal. Por exemplo, 55, tá? Aí, eu quero... aí eu digito vírgula, aí ele passa para outra unidade, para outro eixo, desculpa, tá? Nesse caso, vou colocar 35 em Y, certo? Bom, vamos lá. Tá, agora um pouquinho de teoria. Essa parte de teoria pode parecer um pouco chata, mas é importante, gente. O AutoCAD, os arquivos do AutoCAD, eles internamente são um grande banco de dados. Cada vez que você faz um elemento gráfico na tela, faz um círculo, uma linha, insere um bloco ou um desenho externo, alguma coisa que você está colocando no AutoCAD, ele vai guardar isso no arquivo como um bloco. Por exemplo, você vai guardar uma linha, ele vai guardar o ponto inicial da linha e o ponto final da linha, o layer da linha, a cor da linha e assim por diante, tá? É importante saber isso aí porque vai te auxiliar lá na frente, tá? Então, assim, eu já vou mostrar como é que isso funciona. Isso é uma maneira de entender como o programa funciona. Se você entender como o programa funciona, você tem uma facilidade para entender o que ele pode fazer por você, tá? Ou como você vai mexer em alguma coisa, tá? Continuando, esse banco de dados dentro do arquivo do AutoCAD, ele tem principalmente duas funções. Duas funções não, dois elementos. Tá? As entidades, que aqui são todos os elementos gráficos, né? Linha, reta, círculo, polyline, bloco e assim por diante. E as configurações. Tá? As configurações são os layers, são os estilos de cota, os estilos de texto e assim por diante. Tá? Tem uma maneira fácil de você acessar isso aí. Se você for no AutoCAD, você tem um menu de propriedades, que na verdade para acessar é Ctrl 1, tá? Ele fica isso aqui. Deixa eu jogar ele aqui para dentro para poder dar um zoom. Fica um pouquinho maior, não ficou muito maior. E vou fazer uma linha aqui do lado para, vou fazer um círculo. A linha está no outro lá. Por exemplo, um círculo, tá? Quando você clica nesse círculo, você vê que ele muda os dados nessa propriedade. E aqui em cima ele já diz para você que é um círculo, tá? Ele te dá a cor, o layer que ele está, a escala da linha. Tá? A gente vai ver cada um disso aí a seu tempo. Tá? No caso, ele tem aqui uma situação de visualização 3D, que não é um 3D, então ele está só com by layer. E você aqui tem a geometria, que é o ponto de inserção. Por exemplo, o centro em X, o centro em Y, o centro em Z, que a gente está usando sempre zero, tá? E aqui mais alguns dados que são o raio, o diâmetro,
a circunferência, a área, tá? Esses dados, alguns desses dados você consegue até mexer. O meu tá salvando, por isso não tá conseguindo mexer. Aí, né? Ó. Por exemplo, eu quero alterar o raio. Por que isso é importante? Eu quero alterar a cor. Não se altera a cor diretamente, tá? Mas eu vou alterar aqui para vocês verem. Eu quero alterar o diâmetro, o raio. Tá, eu chego aqui, ele está com 44 pontos alguma coisa, eu quero ele com 50. Ele vai alterar, tá? Medida da circunferência, tá? Que é diâmetro vezes π. Eu posso digitar aqui a medida da circunferência, ele vai calcular o raio conforme a circunferência. Eu vou deixar 300, por exemplo, aqui. Aí ele vai reduzir o raio, tá? E até mesmo a área. Aqui está uma área de 7.611. Se eu botar aqui 200 e pouco. Vamos botar 6.000 para ele reduzir, mas não reduzir muito. Tá? Ele vai ajustar esse círculo conforme a propriedade que você mexer. Isso é bem interessante. Lá para frente a gente vai ver que às vezes a gente tem que mudar alguma coisa na entidade e é muito mais fácil vocês entenderem o conceito disso aqui. Beleza? Tá. Bom, essa parte tá ok. Tá ok, pessoal, até agora? Alguma dúvida? Sus. Então tá bom. Bom, a aula tá indo bem, rapaz. Não é nem 9 horas aqui. E a gente já tá na matéria. Vai dar até pra fazer exercícios hoje. Tá. Deixa eu voltar aqui. Ferramenta de precisão. Tá? O AutoCAD, ele tem algumas ferramentas para te ajudar a desenhar com precisão. O que é isso? Vamos lá no AutoCAD de novo aqui. Por exemplo, vamos deletar isso aqui. Quando você desenha uma linha, não tem mais nada aqui, né? Então ele pede o ponto, o outro ponto. Você pode até ligar o snap aqui para o orto para ficar no esquadro, tá? Mas tá ok. Se você precisar, por exemplo, eu vou continuar pegar esse pontinho aqui. Cara, se você não tiver uma ferramenta para pegar esse pontinho, você pode até sofrer aqui e dar um zoom bem perto, que você não vai conseguir pegar um ponto com a precisão de 6 dígitos depois da vírgula. Não tem como, tá? Por isso que ele tem uma ferramenta que são um sistema de snap. O que é um snap? É um sistema que vai, quando chegar da propriedade, por exemplo, aqui nós temos numa linha, você tem a ponta dela, o endpoint, a outra ponta, o outro endpoint, o meio, que é um midpoint. Então, quando você chegar próximo a isso aqui, ele, como se fosse um ímã, é um sistema como se fosse um sistema magnético mesmo, ele vai abrir uma caixinha e te indicar que ele está pegando aquele ponto, certo? Sem isso aqui é impossível desenhar, tá? Por exemplo, eu quero pegar uma linha a partir do meio desse aqui, tá? Porque o midpoint também é uma propriedade. Se ela estiver ligada, ok, é fácil. Por exemplo, eu faço uma linha aqui, mas eu tô, por exemplo, vamos pegar uma linha inclinada que é para justificar, né? Aqui eu tô com uma linha e eu quero fazer uma perpendicular a essa, tá? O que eu faço? Eu venho aqui e, ó, eu tenho o endpoint, o midpoint, mas eu não tenho perpendicular, tá? Existe atalho para isso, a gente vai ensinar isso para frente, ainda hoje. Você consegue, né, abrir um menu e escolher a propriedade que você precisa. No meu caso aqui é perpendicular, tá? Aí habilita o perpendicular, ok, né? Se a gente medir aqui, eu acho que vocês, né, vai estar a 90 graus, tá? Bom, existem duas maneiras de você usar o Snap, tá? Você tem ele aqui embaixo, na barra de status,
tá? Que você consegue ligar e desligar ele, assim como o Orto. Tem um atalho para ele que é o... Deixa eu pegar aqui o fio direito. Aqui, voltando. Tem uma barra de atalho para ele, uma tecla de atalho, que é o F3, tá? E você consegue ligar e desligar. Ligar e desligar o Snap. Normalmente a gente trabalha com ele ligado. E se você clicar com o botão direito, ele vai abrir uma lista com, com um check para você ligar e desligar também, tá? Ligar e desligar o que você precisa, com a propriedade que você precisa. Nesse caso, e aqui no final você tem uma caixa, um menuzinho, que é o Object Settings, Snap Settings, tá? Que ele vai abrir essa caixa para você. Aqui tem todas os snaps que vão ficar ligados durante o desenho, tá? É aquele sistema magnético. Se eu chegar aqui, por exemplo, fizer uma linha e aproximar, qualquer aqui, e aproximar de uma ponta, ele vai pegar isso aqui. Se eu aproximar do centro, ele vai pegar o midpoint. Se eu aproximar do outro lado, o endpoint. Por quê? Porque o snap tá setado, o endpoint ligado, o midpoint ligado, tá? Por exemplo, aqui na questão de um círculo, tá? Se eu fizer um círculo, eu tô com os snap quadrante e center, ou seja, centro e quadrante do círculo. Quadrante é um ponto a cada 90 graus, para quem não lembrar, mas acho que o pessoal aqui já deve estar esperto, tá? Então, se você fizer qualquer coisa, estou fazendo uma linha aqui, mas podia ser qualquer outro comando, e você chegar perto do círculo, ele já forma um centro aqui. E você chega perto desse centro, ele automaticamente vai formar um círculozinho ali, dizendo que ele vai pegar o centro. No caso do quadrante, tá? Se eu chegar próximo a cada 90 graus aqui, ele vai pegar o quadrante, tá? Importante, pessoal. O que eu deixo ligado, o que eu deixo desligado, tá? O que facilita? Aí é uma questão mais pessoal, tá? De como o pessoal, como se trabalha, né? Tem gente que, por exemplo, não gosta de deixar o midpoint ligado. Eu prefiro deixar assim o endpoint, midpoint, o center, o quadrante, mas tem outras propriedades aqui que o pessoal costuma deixar ligado ou, tá? Isso vai de como você gosta de trabalhar. O importante é que você precisa saber, né, qual a propriedade que você precisa. Por exemplo, você precisa, se você deixar, vamos ligar o tangente aqui, ó, tá? Se eu fizer uma linha, tá? O meu tangente não funcionou. Não, tá ligado, sim. Tá. Ó, e chegar aqui perto, aqui não ficou legal. Fazer 45 graus. E chegar perto, aqui ele tá vendo, ó, que ele tem o quadrante, uma tangente e outro quadrante, tá? Tem um problema. Quando você liga todos, você acaba se perdendo, porque você chega perto de qualquer coisa, ele já quer fazer o magnético para aquele ponto, tá? Então eu não aconselho deixar tudo ligado. Eu acredito que você precisa deixar, assim, pelo menos endpoint, midpoint, center, quadrante, tá? Interseção, extensão normalmente não uso, tangente eu vou desligar agora, tá? Mais para frente eu vou explicar cada uma dessas aqui, se precisar, mas eu acho que a maioria dele é bem intuitivo, né? Endpoint, midpoint, center, ó, centro da geometria, quadrante, interseção. O node é quando você tem uma inserção do desenho externo, como um bloco, aí ele forma um node, tá? Intersection, perpendicular, tangente, nearest, tá? Paralelo. O nearest é quando você quer fazer uma linha a partir de qualquer ponto
dessa linha existente. Você vai ligar o nearest e, ó, e o magnético dela corre toda a linha, tá? Certo? Bom, e quando a gente está fazendo, a gente não quer um endpoint aqui, tá? As minhas opções que estão ligadas não me atendem naquele momento. Por exemplo, eu vou fazer uma linha, eu quero que ele fique tangente a esse círculo, mas eu não tenho o tangente ligado. Eu vou ter que desligar a linha e voltar o tangente, e ligar lá o tangente? Não, é claro que não. Porque seria improdutivo se o programa exigisse isso. Você tem duas maneiras de fazer isso. Primeiro e mais simples, você aperta Shift e botão direito do mouse, tá? Aí você vai ter essas opções da função do OSNAP. E quando você clicar em uma dessas opções, vou clicar na tangente aqui, por exemplo, ele vai simplesmente, temporariamente, desligar todas as opções e deixar só o tangente ligado. Então você só vai conseguir usar o tangente, tá? Nesse caso, pode ser qualquer opção, perpendicular, por exemplo, tá? Botão direito, Shift, botão direito e vamos colocar o perpendicular. Então vou fazer perpendicular a essa linha. Notem que é importante, uma coisa importante é que cada íconezinho desse OSNAP é diferente, tá? O, o perpendicular é um quadradinho igual aqueles que a gente usa para dizer que está no esquadro, né? 90 graus. O quadrante é um losango, o centro é um círculo, o midpoint é um triângulo, o endpoint é um quadrado, mas isso vocês vão decorando com o tempo, tá? Também tem a opção, o pessoal que está mais acaba se acostumando com o CAD e gosta de usar mais o teclado, tá? Eu sou desse tipo porque quando eu trabalhava não tinha ícone, né? Quando eu comecei a trabalhar não tinha ícone, você tinha que digitar tudo. Você também pode, tá? Digitar as 3 primeiras linhas da propriedade. Por exemplo, vamos fazer uma linha aqui e eu preciso que ela fique perpendicular a essa linha de cima. Eu posso digitar PRE, tá? E Enter. Ele vai aceitar o perpendicular, ele vai habilitar o perpendicular, tá? Vamos voltar aqui na apresentação, tá? Vamos começar agora ver os comandos básicos de criação e edição, tá? Antes disso, tá? Antes da gente ver os comandos básicos, vamos fazer o seguinte, vamos começar certo já. Vamos criar alguns layers, tá? O layer eu vou criar de forma rápida aqui. E para a gente começar a diferenciar o que é linha tracejada, linha cheia, linha de centro, para a gente poder já começar a fazer a coisa certa, tá? Bom, de maneira rápida, esse íconezinho aqui com um asterisco é o novo layer, tá? Vamos criar um layer, vamos fazer um layer grossa, tá? Vamos trocar a cor dele aqui, eu vou colocar uma cor chamativa, vou colocar um amarelo, um verde melhor, tá? Criado esse layer, sem problemas. Mais uma vez, mais um layer, vou colocar um layer tracejado. Vamos trocar, como eu fiz ele com base no anterior, ele já vem com a cor do anterior. Vamos trocar a cor dele aqui para um vermelho, vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? E aonde está assim, line type, tipo de linha, ele está como contínua. Nós vamos trocar isso para tracejado. Quando vocês abrem aqui, ó, não tem o tracejado aqui, porque ele não está carregado. Você clica em load, tá? E vai abrir vários tipos de linha aqui. Vamos usar essa aqui de baixo, que é dashed. Dashed é tracejado em inglês, tá? Aí ele carrega nesse sistema e você precisa selecionar de novo, tá? Mais uma vez, vamos criar mais uma, só que agora vamos colocar uma linha de centro. Mesma coisa, troca a cor. Vamos carregar uma linha de centro aqui. Opa, tá?
ele não tem carregado, mesma coisa, vai no load para abrir todas as linhas, selecionar a linha center, ok, tá? Ok, nada, não carregou, mas eu não carreguei de novo, né? Ok, carregou no sistema, não carreguei no layer, ok? Então, a gente vai fazer mais layers na sequência. Vamos fazer mais um aqui. Um layer para cotas, tá? Vamos deixar ele... Cliquei errado aqui. Tá, vamos deixar ele branco mesmo, tá? E a linha é a contínua para cotas. Ok? Tá? Não se preocupem, layer a gente vai ter aula só sobre layer. Eu só fiz isso para a gente começar a fazer já a edição, né? Criar os elementos com o layer certo. Tá? Como é que eu mudo o layer? Uma coisa importante agora que a gente vai ter que usar layer. É aqui, ó, tá? Tem uma aba layers aqui e tem aqui os layers que estão disponíveis para você. Layer 0 é padrão do AutoCAD e DF Points é um layer interno aqui. Você não se deve desenhar no DF Points de maneira alguma, tá? Você vai conseguir desenhar, mas não é certo, porque é um layer de sistema interno do AutoCAD. E não se desenha no layer 0, a menos em algumas situações especiais, quando você faz bloco, que eu vou explicar lá na frente. A princípio, linha grossa, linha tracejada e linha de centro, tá? Como é que faz para configurar a barra de tarefas? Que o meu 21 aqui é bem diferente do teu. Deixa eu ver se ele tá assim. Então tá diferente ainda. Ah, tá. Então tá. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo resolver teu problema. Aqui, ó, no inferior direito, tá? Você tem essa engrenagemzinha aqui, ó. Tá? Se você clicar, ó, ele tem que estar no Draft e Annotation. Dá uma conferida aí no teu. Tá igual, tá desenho e anotação. O meu tá em português, né? Mas tá desenho e anotação. Tá ok. Bom, aí o duro é que eu não consigo ver tua tela, né? Essa é a parte ruim Isso é. tá? Deixa pra lá, outra hora eu vejo isso aí, não tem Tá. problema. Me lembra no finalzinho da aula aí, porque já tá adiantado o horário aqui, eu tenho bastante matéria para hoje ainda, tá? Tranquilo. Valeu. E se não der para ver tudo hoje, também a gente vê na próxima, não tem problema. Bom, vamos lá. Comandos básicos, tá? Linha, círculo, arco, polyline, retângulo, polígono, elipse. Tá tudo nessa aba Draw, tá? E são comandos que vão criar elementos no AutoCAD. Deixa eu jogar aqui para cima. Tá. Linha, simples, né? É 2 pontos. Linha não tem segredo, tá? Círculo também, a princípio, não tem muito segredo. Só que círculo tem outras maneiras de centrar os dados, tá? Você pode entrar pelo raio, você pode entrar pelo diâmetro, 2 pontos, 3 pontos, 2 tangentes e um raio e 3 tangentes, tá? A gente vai, na hora de fazer os exercícios, a gente vai olhar isso com mais calma. Arco, mesma coisa, tá? Só que o arco é um pouquinho mais chato porque ele tem mais opções. Por exemplo, você pode fazer ele por 3 pontos, né? Ou você pode fazer ele, por exemplo, centro, tá? Início do arco e final do arco, tá? Certo? Isso é uma coisa que vocês, ao tiverem um tempinho, vão pegar e treinarem, tá? Ir testando, muita coisa que você aprende no AutoCAD é tentativa e erro mesmo, tá? Aqui, ó, retângulo, que é autoexplicativo, ele vai pedir 2 pontos, vai fazer um retângulo, tá? Polígono, eu já desenhei um, a diferença é que ele vai fazer uma figura com lados iguais, você define a quantidade de lados, vou colocar 6 aqui, por exemplo, tá? Ele vai pedir o centro dessa figura
e vai pedir se essa figura vai ser circunscrita ou inscrita dentro de um círculo, tá? Aí, se vai ser circunscrita ou inscrita, depende do que você precisa. Quando você coloca inscrita dentro do círculo, você pega o cantinho dele. Quando você coloca circunscrita, você vai pegar o meio da reta, o meio da lateral do teu polígono, tá? Tá. Polyline. Polyline nada mais é do que um conjunto de linhas que o AutoCAD vai trabalhar como se fosse uma coisa só, tá? Você pode fazer linha, você vai fazer várias linhas aqui, e quando você clicar nele, ele vai considerar isso uma entidade só, tá? Isso é útil em alguns casos, tá? Quando você faz um polígono ou um retângulo, ele também trabalha dessa maneira, tá? Tá? Por exemplo, você faz um retângulo, o retângulo é uma polyline fechada, tá? Então, bom, vamos fazer algumas pecinhas com medidas aqui. Por exemplo, eu quero um retângulo de 100 no eixo X e 50 no eixo Y. 100 por 50, tá? Você vai clicar a primeira vez, vai puxar para o lado que você quer que fique essas medidas e simplesmente digitar. Eu quero 100 no eixo X, tá? Aqui você pode usar a vírgula, que é o método mais fácil, porque daí ele sabe que vai trabalhar o outro eixo, tá? E eu falei 50, acho que é 50. 50, tá? E ele já sai com a medida certa, tá? 100 por 50, ok? Tá. Assim, toda a construção que a gente faz é 99% baseado nesses comandos, tá? Se você clicar aqui no Draw, aqui embaixo, tem uma flechinha, você tem mais alguns comandos, tá? Para criação de elementos diferentes, que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? No momento vamos se concentrar nessa parte de cima aqui, que com isso aqui você já consegue fazer o mapa, já consegue fazer um monte de desenho, tá? Muita coisa é feita nesse sentido. Nos comandos de edição, tá? Os principais são esses aqui, ó. Muitos são autoexplicativos, tá? Por exemplo, erase é apagar, tanto que é uma borrachinha de um lápis aqui o ícone, tá? Só que opa. Copy, desculpem gente, a flechinha ficou um pouco errada aqui, não vou consertar agora, tá? Copy, tá aqui, é copiar. Move, mover. Rotate, rotacionar. Mirror é espelhar. Scale é você dar escala. Por exemplo, fillet e chamfer é arredondar ou chanfrar, tá? Se você perceber ou notar um pouquinho, prestar um pouquinho de atenção no ícone do comando, já tem uma ideia do que é, tá? E outra coisa, se você tiver alguma dúvida, quando você para em cima de um ícone desse e espera um pouquinho, ele abre primeiro uma descrição básica e logo depois abre uma descrição mais completa, tá? Isso ajuda bastante. É só, sabe, dar aquela olhada, tá? Até, sabe, alguns não, esses comandos mais básicos não tem, alguns comandos tem até vídeo, tá? Ô, professor, já instalei, abri o AutoCAD aqui, vem em português, cara. Você tem que selecionar em inglês na hora que você for instalar. Por quê? Mas é ruim? Como é que é? 90% do mercado usa inglês, é uma questão de mercado. Tá? É Sim. uma questão também que eu sempre usei em inglês, se eu for usar em português aqui eu me confundo tudo nos comandos. Sim. Tá. Bom, voltando aqui. Vamos dar uma breve pincelada nesses comandos de edição.
e depois a gente já passa para o exercício. Eu vou fazer os exercícios, depois vocês tentam fazer. Quando a gente for fazer o exercício, muitos desses comandos vão aparecer. Move, não tem segredo, é mover, tá? Você pode mover assim. Quando você clica no Move, olha o que aparece no prompt aqui, ó, tá? Move, selecione o objeto, tá? Então o que você vai fazer? Vai selecionar o objeto. E depois o que ele aparece? Tá. Especifique o ponto, a displacement. Displacement é como se fosse o ponto que você quer, pelo qual você quer referenciar esse movimento, tá? Deixa eu fazer de novo aqui para ficar na tela, tá? Move, você clica no objeto, qualquer objeto, tá? Você vai clicar, o teu snap deve estar ligado, tá? Você vai clicar no snap, sempre, de preferência, quando você tem que mover um objeto para uma determinada posição, usa o snap. E depois, a segunda posição. É extremamente simples, tá? O copy é praticamente a mesma coisa. A diferença é que em vez de mover, ele vai fazer uma cópia. Ele vai pedir um ponto de referência e um ponto final. Um ponto onde você vai colocar, tá? Rotação. O rotate é a mesma coisa. Mesma coisa não, é muito parecido. Ele vai pedir para selecionar o objeto, vai pedir o ponto base dessa rotação, ou seja, o centro dessa rotação, tá? E vai pedir o ângulo, tá? Notem que você tem duas outras opções aqui no Rotate. O Rotate tem algumas opções a mais, tá? Deixa eu fazer uma rotação de novo aqui, para ficar mais fácil de entender. Deixa eu fazer uma linha aqui para o pessoal poder compreender. Então, vamos rotacionar essa peça, tá? Selecionamos a peça, tá? Você pode selecionar vários objetos, então você enquanto se não clicar um Enter aqui, ele não vai desligar a seleção. Ah, selecionei coisa a mais. Puta, não queria rotacionar isso. Aperta o Shift e seleciona de novo que ele vai desselecionar, tá? Bom, selecionado, eu vou dar o Enter. Ele vai pedir o ponto de rotação, nesse caso é esse cantinho. Você pode rotacionar ele manualmente, pode digitar um valor específico, ou ainda fazer uma rotação por referência. Por exemplo, eu quero que essa diagonal fique na vertical, e eu não quero ter que ficar calculando, porque eu nem sei que ângulo que é isso aí. Você vai clicar em referência, vai clicar de novo no ponto que você selecionou como centro, e vai selecionar no outro ponto da sua referência, e a partir daqui ele vai rotacionar com base nesse ponto. Como eu quero ele 90 graus, tá? Eu posso ligar o orto e ele já vai jogar para 90 graus, tá? Mais um macetinho no comando rotate é que você pode fazer também o seguinte, tá? Selecionei, dei o ponto, ele tem um copy. O que é esse copy? Ele vai criar uma outra cópia rotacionada desses elementos que você selecionou, tá? Ou seja, ó, ele manteve o original e fez uma cópia, tá? Que já está referenciado no ponto, você já está rotacionando ela, tá? Se eu clicar aqui, eu já tenho, vai dobrar as entidades, tá? É um rotate com um copy embutido. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo. Tá. Bom, outro comando que a gente vai usar bastante é o trim. O trim nada mais é do que cortar, tá? Só vou fazer
umas linhas aqui para a gente poder cortar. Então, o trim, você clica lá na tesourinha, tá? Ele vai pedir para você selecionar os objetos. Aqui tem um macete, você pode selecionar os objetos quando você quer fazer um corte específico, ou pode só dar Enter, que ele vai entender como todo o desenho selecionado. Eu vou fazer das duas maneiras aqui, vamos dar um Enter, tá? E a partir daí, você já pode ir simplesmente cortando seus elementos, tá? Você clicou, ele vai cortar com relação ao próximo elemento que ele encontra. De novo, eu vou fazer ai, caramba. Vou fazer o trim de novo pelo outro método, para o pessoal entender qual que é a diferença, tá? Por exemplo, eu faço o trim, eu não quero que ele corte nessa linha aqui, eu quero que corte nessa aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa linha aqui, no primeiro momento do comando, para estipular ela como linha de corte, tá? Aí eu vou dar um Enter, ele vai pedir para selecionar o que eu quero cortar. Notem que agora, como eu selecionei uma linha, ele corta por a linha que eu selecionei, não por essa inicial aqui, tá? Isso aqui, na hora que vocês forem fazer um mapa, fazer parede lá, o pessoal que tem que fazer planta civil, é isso que vai salvar vocês, né? Porque, por exemplo, né, você tem um, um encontro lá de duas paredes, e você não quer que fique esse negócio aqui, né? Você vai dar um trim, tá? E vai selecionar o que você quer cortar, ok? Alguma dúvida no trim? Tranquilo. Tranquilo, né? Esses comandos são bem simples. Ah, no começo pode ser meio chatinho, você tem que prestar bastante atenção no prompt, mas usou um pouco, você já vai ver que isso entra fácil na cabeça, tá? Outro comando, deixa eu voltar aqui para cima, que esse fica um pouco escondidinho, tá? O comando trim aqui, do lado do comando trim tem uma flechinha, tá? Aqui escondidinho nós temos o comando extend. Vamos clicar nele aqui para ver o que acontece. O extend ele funciona muito parecido com o trim, só que ele tem a função de esticar, você vai estender as entidades até a linha que você precisa, até a linha que você precisa, tá? É o mesmo sistema do trim. Se você der um Enter aqui, está pedindo para selecionar, mas tem um Select All aqui, ou seja, ele já está. Se der um Enter, ele vai selecionar todo o desenho, tá? E daí ele vai simplesmente estender o objeto, tá? até a próxima entidade. Vamos fazer de novo aqui que. O pessoal da mecânica usa muito isso, né, professor? Cara, o extend é um comando básico para todo o pessoal, não só para mecânica. Isso aí é até para fazer diagrama elétrico se usa isso aí. Entendi. Tá. Vamos tentar de novo, vamos fazer o extend de novo, tá? Só para com select all, para a gente poder entender, tá? Deu o comando, um enter, já está tudo selecionado, tá? Ele não aparece que está selecionado para você, mas subentende. E você começa a clicar, por exemplo, ele vai esticar até a próxima, mas você pode esticar até a próxima. Vai esticar até a próxima, ou seja, ele veio até aqui, mas se está mandando ele estender de novo, ele vai procurar a próxima dimensão, a próxima entidade, desculpe, tá? Vamos fazer de novo agora com o sistema de você selecionar até onde especificamente você quer estender o objeto, tá? É a mesma coisa praticamente, só que você tem que na primeira parte do comando selecionar até onde você quer estender o objeto. Nesse caso eu vou botar essa linha do meio, tá? Dá um Enter para ele. E agora se eu selecionar o que eu quero estender, ele simplesmente vai estender até a entidade que eu selecionei como o destino dessa extensão, tá?
Isso funciona com arcos também, gente. Deixa eu... Tá. Se eu der todos esses comandos funcionam com círculo, com arco também. O extend não funciona com círculo porque o círculo já é fechado, não tem para onde estender, né? Mas no caso de arco ele funciona. Por exemplo, se eu vou fazer de novo aqui, vou selecionar agora aqui embaixo para ele estender até aqui. Enter, vou selecionar a entidade, ele vai estender até aqui. Ah, professor, mas se o raio do arco for muito pequeno, vamos fazer um teste aqui. Vamos botar isso aqui mais para cima, né? E vamos tentar estender ele até aqui. Estender até aqui, enter, tá. Ó, ele aparece um símbolozinho de proibido, ou seja, né? Se você estender esse arco aqui, ele não alcançaria essa linha. Então ele fala, não dá para fazer. Simplesmente ele ignora o comando, ok? Alguma dúvida no extend? Bom, o pessoal ou dormiu, ou foi embora, ou tá tudo certo. Eu tô tentando fuçar aqui. Não, é isso mesmo, isso mesmo. Tá. Assimilando. Tá. Beleza. O que falta aqui? Vamos lá. Bom, já passamos pelo Move, o Rotate, o Extend e o Trim, o Copy. Vamos fazer o Mirror agora. Tá? Vou fazer aqui em cima. Não, vou fazer embaixo que é melhor, porque para vocês lembrarem que tem que olhar a linha de comando. Tá? Bom, para espelhar tem que ter alguma coisa para espelhar. Vamos fazer um triângulo aqui então. Vou usar o comando polígono, de 3 lados. Tá? Vou botar o centro em circunscrito. Oh, caramba. Às vezes ele não obedece. 3 lados. É que sua tela tá fora do centro, meu. A gente não consegue ver o círculo Ah, que tá tá. fazendo. Ah, tá. Desculpa, foi erro meu aqui. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Eu tava fazendo errado, então não é tão ruim assim. Bom, comando polígono, tá? Vou clicar como centro, ou melhor, o número de lados, centro, tá? Inscrito. Ele vai fazer um polígono de lados iguais, tá? Isso aqui. E vou fazer uma linha aqui, tá? Vocês já vão entender o porquê dessa linha. Tá? Assim, o que é o comando mirror? O comando mirror nada mais é do que você espelhar o objeto ou o desenho que você selecionar, tá? Quando se define chama o comando mirror, ele pede para primeira coisa, todos os comandos de edição funcionam assim, ele vai pedir para você selecionar o objeto. Você selecionou o objeto, tá? Ele vai cair para a próxima seção do comando. Para fazer um mirror, tá? O mirror é um espelho. O espelho precisa estar numa posição. O mirror ele pede para você, com base em que linha, em que direção você vai fazer esse espelho, tá? Que na verdade, na prática, é uma reta, tá? Aqui eu desenhei uma linha, mas você podia desenhar só um ponto ou clicar num ponto qualquer, se você não tem a preocupação da precisão de onde vai acabar esse mirror, tá? Você vai clicar no primeiro ponto da reta, tá? Vai dar a direção, clicou. Aqui tem um macetinho, tá? Que ele pergunta para você se você quer apagar a entidade anterior ou não. Normalmente fica ou não selecionado. Nesse caso eu não quero apagar a entidade anterior, é só dar um enter. Se você quiser apagar, dá o yes, sem segredo, tá? Certo? Aqui eu fiz uma linha na ortogonal, tá? Mas isso não é necessário. Às vezes eu quero espelhar, por exemplo, uma linha qualquer aqui, se eu não vou dar nenhum ângulo. Mirror, seleciono, tá? Ele pede a linha do mirror, seleciono aqui, seleciono aqui. Tá, eu vou
dar um yes aqui para mostrar para vocês o que acontece, tá? Ele vai sumir com a linha interior, tá? Tá, vamos continuar a aula aqui. Bom, o comando fillet, tá? Ele fica aqui. Assim, ele é que nem o comando trim. Ele tem uma flechinha do lado e você tem duas opções. Você tem o fillet e tem o chamfer. Esse bend curve a gente não vai ver agora, tá? Vai ver mais pra frente. Tá. O chamfer e o fillet. Tá? Vamos ver o fillet primeiro. O fillet nada mais é do que arredondamento, tá? Vamos clicar aqui. Vamos voltar lá para a parte perto do command. Tá. Bom, o fillet ele tem algumas propriedades aqui, tá? Você tem o undo, ou seja, quando você vai fazer vários fillets, esse undo quer dizer que você pode voltar, tá? Ah, fiz o fillet no lugar errado. Não quero sair do comando porque eu tenho que fazer vários fillets do mesmo tamanho. Você vem aqui e dá o undo, ele vai desfazer o último fillet que você fez. Tá? Polyline. Professor, Oi. eu notei uma coisa, muito dos atalhos do AutoCAD é o atalho padrão do Windows mesmo e o do Creative Suite, né? Eu não conheço o Creative Suite, tá? Mas alguns são parecidos com o Windows, sim. Aham. Então tá. Vamos voltar aqui. Polyline. O que é o Polyline no fillet? É para você fazer fillet em todos os cantos dessa polyline. Lembra lá atrás que eu comentei que a polyline é um conjunto de linhas, um conjunto de entidades do AutoCAD, linhas, círculos, que ele trata como uma coisa só? É por causa disso. Ele já tem alguns comandos que trabalham com polyline, tá? Eu vou demonstrar isso. Em vez de você fazer um arredondamento ou um chanfro num canto só, ele já faz em todos, tá? Continuando aqui. Esse aqui é a parte mais importante do fillet, que na verdade é a medida de raio, tá? Porque não adianta você fazer um fillet zero. A gente usa fillet zero também quando a gente quer, mas é um macetinho que você faz como se fosse um fillet zero, quando você tem duas linhas e quer juntar elas num canto. Você usa o fillet com um raio zero para ele fazer o canto vivo, tá? Essa opção de trim, tá? Ele vai te dizer se você quer fazer o fillet, o arredondamento e cortar as linhas ou não cortar as linhas, tá? Eu vou demonstrar isso. E o múltiplo é quando você quer fazer vários fillets, um atrás do outro, tá? Vamos começar aqui. Eu quero um fillet de raio. Eu não sei que tamanho que tá isso aqui. Ah, outro macete. Quando você quer, por exemplo, às vezes ele pede alguma especificação de medida, você não necessariamente precisa digitar. Você pode simplesmente clicar na tela aqui, ó, e fazê-la graficamente. Por exemplo, aqui eu cliquei na tela, eu estou puxando aqui 11 milímetros, 11 unidades, tá? E ele aceita também. Principalmente se eu quero fazer um fillet com o tamanho daquele outro arredondamento que eu tenho ali, eu não quero medir. Eu posso fazer o raio e ir lá pegar essa medida graficamente, tá? Bom, depois que você dá o raio, ele volta para o mesmo sistema e pede para você selecionar o objeto. Seleciona uma parte, seleciona a outra, ele faz o canto. Quando você volta ele, tá? Ele guarda o raio da última seleção. Certo? Então, eu tenho que fazer vários filtros iguais. Eu preciso botar o raio toda hora? Não, ele vai guardar o raio da última seleção. Qual que é o raio? Tá? Aí você precisa clicar no R ou digitar R também funciona, tá? E dar o raio de novo. Vamos arredondar para 10 aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu não digitei alguma coisa errada. Não, tá certo. Você pode também usar o fillet com raio zero, tá? O que vai acontecer quando você vai fazer um fillet de um raio zero? Simplesmente ele vai fazer um canto vivo, tá? Aqui, ó, ele vai voltar ao teu canto vivo, tá? Agora vamos usar o sistema de polyline. Mesma coisa,
fillet, vamos definir um raio aqui de 12, tá? E agora, em vez de selecionar uma por uma, eu vou colocar Polyline e ele vai selecionar toda a figura. Beleza? O comando chamfer, ele é muito parecido, tá? Só que a diferença é que ele, em vez de fazer um canto arredondado, ele vai fazer um canto quadrado, tá? Vamos lá testar ele de novo. É praticamente a mesma coisa. Ele tem algumas coisas a mais, porque por ser um canto quadrado, um canto assim, que é um canto numa reta, ele pode trabalhar tanto com as distâncias, quanto com uma distância e um ângulo, tá? E o resto é praticamente igual. Normalmente a gente trabalha com distância. Tá? Então vamos colocar aqui, ele pede para selecionar a primeira linha. Claro que, como a gente abriu o AutoCAD agora, essa seleção deve estar em 0. Tá? Não sei se está em 0. Onde está escrito isso? Está escrito aqui, ó. Distância 0, distância 2, 0. Tá? Vamos fazer um chanfro de 10 por 10 aqui. Eu vou clicar em distância. Ele vai pedir uma medida, 10. E ele vai pedir a segunda medida, 10. Certo? E aí é só selecionar. 10. Tá? A mesma coisa no outro. Se você precisar usar a Polyline, tá? Vamos digitar a distância aqui, porque como eu dei undo para voltar ao sistema, ele também perdeu a referência. Né? 10 por 10. E eu vou voltar a clicar na Polyline. Ok? Ele faz todas as distâncias, tá? Você pode também fazer distâncias diferentes, tá? Por exemplo, eu tenho um chanfro que não é a 45 graus certinho. Eu tenho um chanfro que tem a distância, por exemplo, de 10 por 5, tá? Ele vai funcionar também, tá? Sendo que a primeira medida é onde você clica na primeira linha e a segunda medida é o teu segundo clique. Por exemplo, se eu fizer daqui para cá, fica assim, tá? Se eu fizer... eu perdi o chanfro. 10, Enter, 5. Se eu fizer daqui para cá, agora eu mudei as medidas. Então, se eu fizer daqui para cá, ele fica num jeito. Se eu fizer daqui para cá, ele vai ficar do outro jeito, tá? Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida no chanfer, gente? Não. Tá. Então vamos passar para o próximo comando. Vamos fazer umas linhas aqui, que esse comando é legal. Tá. Bom, o próximo que a gente vai ver é o comando chanfer. Tá? O chanfer não, desculpa, acabamos de ver, desculpa aí. O comando offset. O offset, ele não tem o textinho embaixo. Eu não sei porque não tem o textinho embaixo, deveria ter. Tá? Bom, o offset, eu não sei como é que traduz isso do português para inglês, mas não importa. O pessoal que está com o AutoCAD em português, aí o desenho do ícone vai ser o mesmo. Tá? Se você... No meu português está como descolamento. Por isso que eu não gosto do AutoCAD em português. É uma tradução que não ajuda ninguém. Esquisito. Tá, então tá bom. O que o offset faz? Tá, vamos clicar nele aqui. Tá? E aqui ele está pedindo, especifique uma distância. Tá? Tem uns outros opções aqui, mas a gente vai ver se
Normalmente se usa especificando a distância, tá? Eu vou botar uma distância de 5 milímetros aqui, 5 unidades, tá? O que que isso faz, tá? Ele, ele faz um offset, que é o único jeito de você chamar esse negócio. Ou seja, ele vai repetir essa tua, no caso de uma linha, tá? A linha a cada 5 milímetros, tá? Ou no caso de um círculo, ele vai fazer um círculo interno ou externo, aquele que você selecionar, só vai depender de que lado você vai selecionar, com 5 milímetros de distância, 5 unidades de distância à figura inicial. Funciona com polyline também, tá? Então, isso aqui também é muito, muito usado, tá? O offset é um dos comandos bastante usados. Vamos lá, vamos deletar isso aqui. Digamos que lá estou fazendo a minha planta de civil e eu desenhei o externo da casa, agora eu preciso desenhar a parede. Eu vou usar offset, tá? Vou definir a distância da parede, tá? Aqui está como 5, mas você define a distância que você precisar, tá? E vai fazer isso aqui, certo? Offset é bastante usado, é muito importante saber isso aí. E beleza, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. Tá. É o seguinte, já deu 10 horas, tá? Eu achei que eu ia conseguir dar um pouco mais de matéria hoje, mas tá ótimo, tá? A gente rendeu bem. A próxima. Oh, desculpa, peraí. A, a próxima. O próximo slide, a próxima coisa que eu ensinar é fazer o exercício usando esses comandos, tá? Mas a hora já está adiantada. Então a gente vai acabar deixando isso para a próxima aula, tá ok? Eu vou passar esse slide. Na verdade, acho que eu vou dar eu não vou passar amanhã, tá? Eu vou passar acho que sexta-feira. Ô, Cir, me diga uma coisa, qual que é a escala de medida que você está usando para fazer os desenhos? No AutoCAD, tá? A gente não, a princípio, não usa unidade. Quando eu trabalho com AutoCAD, tem lá 20, 200, tá? Se eu for um mecânico, eu vou entender que aquilo é milímetro. Se eu for de civil, eu vou entender que aquilo é centímetro, tá? Na hora de e o desenho, você sempre desenha na escala 1:1. Você nunca vai desenhar em escala no AutoCAD. É extremamente errado você desenhar em escala AutoCAD, porque senão na hora que você for cotar, tá? Ou a cota vai sair errada, ou você tem que fazer um sistema de cota que faça o cálculo, que vai gerar uma confusão, porque você vai ter um sistema de cota 1 para 10, 1 para 5, e provavelmente você vai errar, porque você vai botar uma cota 1 para 5 numa vista, 1 para 10, o teu desenho já pode causar um prejuízo enorme lá na frente. Então, sempre 1:1. Como você vai dar a escala? Tá? Lá no começo da aula eu expliquei, isso vai ser matéria específica de uma das aulas para frente, bem explicado. Você vai fazer o teu desenho 1:1 e vai no Paper Space fazer uma escala desse desenho. Tá? É como se o Paper Space é como se fosse uma janela olhando para o teu desenho real. E nessa janela você consegue dar escala. Tá? Beleza, então, Cir, valeu, obrigado. Nada. Bom, pessoal, Beleza, obrigado. tá? Estou muito contente com a participação. Pelo menos metade do pessoal que se inscreveu está participando, tá? Eu que agradeço a participação de vocês. Espero ver todos vocês e mais alguns nas próximas aulas, tá? Nem todo mundo está participando hoje. Alguns me mandaram e-mail dizendo que tinham outra aula ou tinham que trabalhar. Então, vejo vocês semana que vem. Professor, Oi. eu sei que é meio leiguice, poderia pesquisar no Google, mas para eu criar uma profundidade, eu não sei se você também passou isso na aula e eu acabei perdendo também, não sei. Profundidade, não entendi. Para eu adicionar uma profundidade a um certo desenho. Você está falando de 3D. Isso. Tá.
assim, eu vou ver 3D lá no final do curso. Tá? Ah, então. Vou dar uma pincelada em 3D. Assim, a gente Aham. não está desenhando em 3D porque não é o objetivo inicial do curso. Todo o mapa é feito em 2D. Aham. Mentira, tem uma parte do mapa de mecânica que é feita em 3D, tá? Agradeço a presença de todos. E assim, a ferramenta boa é aquela que você sabe usar. Se você aprender a usar bem a ferramenta, você consegue fazer maravilhas com ela. Muito obrigado e até semana que vem.